Olá, seja bem-vindo. Essa é a edição gravada do webinar Como Fazer o Seu Plano de Marketing. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University, sou brasileira, moro no Brasil e vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu tenho formação em arquitetura, trabalhei com marketing e vendas por muitos anos e já há 4 anos trabalho para a Full Sail University ajudando a divulgar os programas que a gente tem lá no campus em Orlando, através de várias atividades, e esses webinars são um tipo dessas atividades que a gente faz especialmente para a comunidade brasileira interessada em conhecer mais sobre economia criativa e sobre a própria Full Sail University. O nosso tema de hoje, então, vai ser como criar o seu plano de marketing. A gente, agora aqui nessa palestra gravada, a gente não vai ter as interações pela tela do Zoom, mas nós vamos fazer o restante da sequência dessa programação que eu vou mostrar para vocês agora. Todas essas palestras, elas são oferecidas ao vivo pelo Zoom, e aí sim, pelo Zoom, a gente tem interação no quiz, para que vocês possam participar, para que essa possa ser uma experiência mais ativa para vocês, além das perguntas que vocês podem colocar no bate-papo. Eu sempre conto um pouco sobre a Full Sail para contextualizar por que a gente está trazendo esse tema e está falando sobre esse assunto. Daí a gente vai entrar efetivamente no conteúdo de como montar o seu plano de marketing. E quando a gente faz ao vivo, a gente sempre tem uma brincadeira no Kahoot também, que é um aplicativo gratuito. Se vocês nunca usaram, é uma experiência muito bacana, e a gente faz essa brincadeira no Kahoot, e o vencedor ganha um voucher de $20 na Amazon. Isso novamente só acontece nas versões presenciais, né? Nas versões, desculpa, não presenciais, mas nas versões em que a gente se conecta todos ao mesmo tempo. Recomendo, se você tiver tempo, que você entre no nosso site, que é o experienciafullsail.com.br. Lá a gente tem um robozinho, um chatbot, que pode te contar todas as palestras que a gente tem marcadas, ou se você for no item eventos, ali você encontra todos os nossos próximos eventos programados. De novo, para quem está fazendo ao vivo, tem a parte do Q&A, em que as pessoas podem tirar suas dúvidas e conversar diretamente comigo, e daí a gente encerra. Quem assiste essa palestra online recebe um certificado. Você que está assistindo virtualmente, infelizmente a gente não manda o certificado, mas te incentivo e te estimulo a assistir, a tentar assistir as palestras online quando elas acontecem em real time. Como eu falei, eu vou contar um pouquinho da Full Sail University. Essa é uma foto de uma das nossas salas de aula. A gente está localizado em Winter Park, na Flórida, nos Estados Unidos. Temos quase um total de 90 programas diferentes, todos eles imersivos e todos eles dentro de áreas da economia criativa. Esse ano a gente completou 41 anos de experiência. A gente divide os nossos quase 90 programas dentro dessas grandes 8 áreas, e eu sempre gosto de contextualizar o que a gente vai falar no dia, né? Hoje, por exemplo, a gente está falando de como montar seu plano de marketing. Em qual área os nossos alunos aprendem isso? E no caso de marketing, a gente está falando da área de business, em que a gente tem esses programas todos que vocês conseguem ver na tela. O que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o curso de Digital Marketing, que é onde os alunos aprendem a fazer os seus planos de marketing, com muito foco para marketing digital, porque o programa é em Digital Marketing. Então, vamos entrar no conteúdo de hoje, que é como criar o seu plano de marketing. A gente vai falar muito do que é o plano de marketing e quais os componentes básicos de um plano de marketing. Vamos começar com essa frase do Lewis Carroll, que é uma frase bastante conhecida do livro Alice no País das Maravilhas, e que eu acho que fala muito bem do que é o plano de marketing. Então, Alice pergunta para o gato: você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Aí a Alice diz: eu não sei para onde eu quero ir. E o gato diz: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E eu gosto muito dessa frase para falar do plano de marketing, porque o plano de marketing, ele é isso, ele é o seu norte.
Então, ele não é só, muito pelo contrário, ele não é só as peças de marketing, as suas campanhas de marketing. O plano de marketing é o documento mãe, o documento mor de quem é seu público, com quem você deve falar, como você deve falar, qual a jornada de compra da sua audiência. Então, ele te dá o norte, né, te dá a direção. Sem um plano de marketing bem pensado, bem desenhado, você vira Alice dizendo, eu não sei para onde eu quero ir, então qualquer caminho serve. Daí a gente começa a ver aquelas ações de marketing que são desintegradas, que não se comunicam, que não definem claramente onde é que a empresa quer chegar. Então, o plano de marketing tem essa função de definir qual é o objetivo da empresa. E a partir do plano de marketing é que as campanhas vão nascendo. Então, hoje a gente vai falar sobre a elaboração desse documento inicial, que é o plano de marketing. Numa abordagem bem prática, tá bom? Bem mãos à obra ali, diretamente o modelo, né, que eu estou trazendo, do que deve ser feito se você quiser montar o seu plano de marketing ou revisar algum que eventualmente você tenha. Então, esse é o índice do que eu recomendo que a gente faça quando a gente vai desenvolver um plano de marketing. Começar com um resumo, depois pensar, refletir sobre o que é a sua oferta. Daí vem uma análise da situação em que a gente vai falar de mercado, competidores e clientes. Depois disso, estratégia. Então, como você vai segmentar a sua comunicação, os seus produtos, as suas vendas, como você vai apresentar, que alinhamento o seu produto precisa ter. Daí as táticas de promoção e de distribuição, a questão do financeiro, que é super importante, e a questão de implantação, que também é primordial, porque, né, um plano sem um horizonte de quando ele deve ser concluído, ele não é um plano que vai ser eficiente. Então, eu divido o plano de marketing nesses 7 grandes itens, a gente vai olhar cada um deles agora. O que você deve ter no seu resumo? E daí, só para fazer mais sentido para vocês, a minha sugestão é que isso vire um documento vivo na sua empresa, né? Que esses itens esses 7 itens, que eles sejam os nomes dos seus slides. Eu gosto de trabalhar com apresentações, então ou PowerPoint ou Keynote, e que esses itens sejam o nome de cada um dos slides e que vocês mantenham esse arquivo vivo e revisitem esse arquivo, complementando ao longo da apresentação a gente vai ver, né, os dados todos que esse arquivo precisa ter, mas que vocês complementem, que esse seja um documento que retrate, que ele não seja só uma fotografia do que você quer fazer, mas que ele seja o documento que te permite acompanhar e medir resultados, de forma que ele esteja sempre atualizado, no caso de você perceber que são necessárias mudanças e que você tenha feito essas mudanças. Então, teu documento começa com o sumário, em que você descreve qual é o objetivo do seu plano de marketing, para que ele e diga, né, qual a sua missão, qual o seu propósito, com quem você quer falar, um slide bem resumido de para que serve esse plano de marketing. Daí a gente já entra para o segundo item, que é a sua oferta. Eu recomendo muito que vocês façam o que a gente chama de escada de benefícios, que é entender, e aqui tem a grande diferença entre o que é característica do produto e o que é benefício de um produto. Quando você vende um produto ou um serviço, para a gente que está inserido ali naquela venda, né, que vai fazer aquele material de marketing, às vezes a gente se empolga muito com as características, com as qualidades dos nossos produtos, porque a gente deve ter algum diferencial no produto ou no serviço que a gente vende, que deve encantar a gente, né? Então, eu vendo o melhor tênis do mercado porque ele tem sei lá, o tecido ou a forma com que o amortecimento acontece é bárbara e tal, mas isso é uma característica do seu produto. Nem todo mundo ou pouquíssimas pessoas vão ter interesse num primeiro momento de conhecer essas características a fundo. O que a gente mais está preocupado em conhecer são os benefícios. Por que esse tênis é bom para mim?
Se ele tem um amortecimento bacana, de repente ele protege o seu joelho ou a sua coluna. Esse é o benefício. Então a gente precisa ter muito claramente quais são as características, as features do nosso produto ou do nosso serviço. Abrir, vocês veem que a primeira linha da escada de benefícios é falar das características que são únicas do nosso produto. E daí a gente tem que pensar, ok, o que essas características possibilitam de benefício, em que benefício elas se transformam. E às vezes você pega 2, 3 características que oferecem o mesmo benefício. Então você vai agrupando características e benefícios de acordo com a forma como elas se relacionam. E aí o próximo nível da escada é, com esses benefícios, o que a pessoa pode fazer? Por que as pessoas quereriam este benefício? E daí você chega no propósito do seu produto ou do seu serviço. Ter essa escada clara, definida na nossa cabeça, é muito importante para a gente poder direcionar os materiais, as peças finais que a gente vai colocar na frente do nosso cliente. A gente precisa direcionar esses materiais para essa escada. Então, quando você define característica e define benefício, define propósito, você sabe com que público você está falando. É um público que valoriza mais a característica 1, 2, 3, o benefício 1 ou 2, e daí você foca o seu material. Então, esse é o primeiríssimo passo, antes de qualquer coisa, para a gente saber se posicionar em relação ao que a gente deve colocar nos nossos materiais. Eu gosto muito do exemplo da furadeira, que o exemplo da furadeira nos lembra que, se alguém aqui já comprou furadeira, ninguém compra furadeira querendo saber a qualidade do furo que a furadeira vai fazer na parede. A gente compra a furadeira porque a gente quer pendurar alguma coisa na parede. Pode ser um quadro, pode ser um armário, pode ser, você pode ter uma oficina, por exemplo, e usar essa furadeira para fazer trabalhos mais constantes, que não sejam uma coisa eventual em casa, uma mudança, né? Em casa você pode trabalhar com a furadeira. Então, quando a gente olha a furadeira, a gente precisa saber determinar quais são as características da furadeira. Se ela é 110, 220, qual a durabilidade dessa furadeira, qual a qualidade, o tamanho da broca, quanto tempo dura a broca, se essa broca, quando ela faz o furo, se ela deixa o furo certinho, né? Que tipo de materiais ela é capaz de furar, tudo isso é característica, mas quando a gente vai comprar uma furadeira, o que nos move para sair de casa e ir comprar essa furadeira, não é a furadeira em si, é alguma coisa que a gente precisa fazer com a furadeira. Então, se a sua peça de marketing, se você analisar as características e os benefícios, o benefício de quem trabalha com a furadeira é o benefício de poder entregar um trabalho bem feito, ou de poder ter mais clientes para a sua decoração, ou para o seu, se você é um faz-tudo e precisa ter essa furadeira, o seu benefício é poder trabalhar e entregar um trabalho bem feito. Se você vai comprar furadeira para sua casa, para poder ter uma furadeira, para quando você precisar pendurar alguma coisa na parede, daí o teu benefício é a sua própria casa, um benefício talvez mais voltado para você ser autossuficiente para fazer a sua decoração, para montar o seu faça você mesmo. Então quando a gente olhar isso, essas peças de marketing, elas têm que comunicar essa diferença. E lembrem-se, para mim, eu gosto muito de ter essas historinhas que me ajudam a lembrar, né? Qual a diferença de feature, característica, para benefício? A feature é a característica do produto. Então, no caso da furadeira, pode ser a característica da broca, a característica da duração, da durabilidade da furadeira. O benefício, pendurar o quadro do seu filho na parede, pendurar o desenho que o seu filho fez na sua parede, pendurar a sua prateleira. Essas são as diferenças. A sua peça de marketing precisa saber comunicar isso. Lembrando que o mais importante, além de pendurar o quadro do seu filho na parede, não é só o quadro do seu filho na parede. É a sua família, né? É o que extrapola, é o propósito, é aquilo que realmente nos move. Então, por isso que o comercial da Doriana, ele até fala da qualidade do óleo, né, da manteiga e tal, mas é aquela que a gente fala, a família toda feliz tomando café da manhã, é porque é isso que você quer. Você não compra a manteiga num primeiro momento só pensando na qualidade da manteiga. Você compra manteiga para nutrir a sua família. Por isso esse comercial tem a família toda feliz tomando café da manhã comendo manteiga.
Então lembrem, essas histórias ajudam a gente a lembrar na hora que a gente for transportar isso para o nosso próprio produto. Próximo item do nosso plano de marketing é a análise da situação. Então a gente precisa olhar para o mercado. Se a sua empresa já existe, é importante você olhar para os clientes que você já tem, porque se você tem um cliente, você já tem um campo de pesquisa, que é importantíssimo e que faz muita diferença entre quem já tem uma empresa e quem vai lançar uma empresa do zero. Quem vai lançar uma empresa do zero precisa escolher algumas pessoas para fazer uma pesquisa para poder entender como é que essas pessoas entendem os seus produtos. Agora, quem já tem cliente, já tem alguém que efetivamente comprou o seu produto ou o seu serviço. Então, você pode e deve pesquisar com esses clientes. Então, o primeiro passo para você fazer uma análise de mercado é isso, é olhar para dentro, se você é uma empresa existente, e olhar quantos clientes você já tem. Um segundo passo é olhar o mercado e perceber quem vende o mesmo tipo de produto ou serviço que você e qual é a capacidade desse competidor, para entender o tamanho do mercado que existe para investir dentro dessa área em que você quer trabalhar ou já trabalha, e que fatia é a sua, que fatia é a do seu competidor. Quantas pessoas compram de você e quantas pessoas compram do seu competidor? E por último, quantas pessoas não compram de ninguém? A gente vai entender um pouquinho mais desse conceito daqui a pouquinho. Quando você entende, eu tenho, sei lá, eu tenho 1000 clientes, ou eu tenho 100 clientes, esses clientes compram um determinado produto meu. Faz sentido eu querer fazer um upselling, querer que existe espaço para o meu consumidor comprar mais coisas de mim, de forma que eu possa aumentar o meu faturamento, sem ter que conseguir mais clientes, mas renovando ou vendendo outros produtos para os próprios clientes que eu tenho? Esse é um caminho que seu plano de marketing pode tomar. Às vezes, ou na maior parte das vezes, é uma mescla de tudo, mas é importante estar claro na sua cabeça, porque, de novo, as peças que você vai produzir para falar com uma pessoa que já é sua cliente, as peças que você vai produzir para falar com uma pessoa que não sabe que você existe, que não é seu cliente ainda, elas são bastante diferentes. Faz sentido você querer tirar um pouco, você querer converter um pouco dos clientes dos seus competidores mais próximos e aumentar a sua quantidade de clientes, trazendo clientes do competidor para você? Quantas pessoas compram de você e do seu competidor? Então, também tem sentido você somar o que você tem com um pedacinho do que o competidor tem e pensar como é que eu falo com o cliente do meu competidor para trazer esse cliente para mim? E por último, será que tem gente que não compra nem de você nem do seu competidor, mas que você poderia converter para você, para a sua própria empresa? São 4 formatos diferentes de comunicação e de peças de marketing. Então, para você saber por onde começar, é muito legal você pensar nesses 4 itens, fazer pesquisa. Hoje a internet permite que a gente faça pesquisas de uma forma muito simples e muito rápida. Então, olha lá em Instagram, Facebook, quantidade de seguidores, produtos que os seus competidores vendem, para poder entender qual o tamanho desse mercado. E daí pensar em proporção, quantos clientes eu conseguiria trazer, quanto de faturamento eu conseguiria aumentar se eu convertesse os meus próprios clientes para mais compras dentro da minha própria empresa. Quantas pessoas eu poderia tentar converter do meu competidor? Quantas pessoas eu poderia tentar converter se eu ensinasse que o meu produto ou serviço é importante para elas quando elas ainda não compram de ninguém? E daí, olhando esses números, determinar qual tem sentido, em qual desses itens tem sentido você investir seu tempo e os seus esforços. Outra coisa importantíssima, que é por onde a gente começa, é definir o demográfico do seu público. Então, qual a idade deles, o sexo, qual a renda que eles devem ter mais ou menos, onde eles estão concentrados, que é a geografia, qual o comportamento deles, quando eles compram, com que frequência, que outras coisas eles compram. Isso te ajuda, de novo, a dar um norte das peças que você vai montar quando você for fazer suas campanhas. E a psicologia, por que ele compra? O que o motiva a comprar? Geralmente as compras são motivadas por medo ou
porque as pessoas já sabem que precisam. Então, ou é um reforço daquilo que elas já sabem, ou é um medo de não ter aquele produto ou aquele serviço, né? Quando você, por exemplo, pense, acho que é sempre legal a gente olhar para dentro e lembrar da gente como cliente, né? Então, quando a gente vai comprar um curso, por exemplo, vou comprar um curso de inglês. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem tanta gente que não é fluente em inglês, né? Tomara que não seja o seu caso. Mas quando você vai se matricular num curso de inglês, geralmente você vai porque você está se preparando para alguma coisa que vai acontecer. Então, eu vou começar a estudar agora porque eu sei que daqui a 2 anos eu posso ter uma promoção, ou porque eu sei que daqui a 1 ano eu vou viajar, e isso te motiva de uma forma positiva. Um outro fator que pode te levar a comprar um curso de inglês é porque você perdeu uma promoção porque você não era fluente. E daí esse é o medo, né? Então, poxa, já perdi, então eu vou me matricular porque eu não quero perder de novo. Então, é muito importante entender essa psicologia de quantas pessoas te procuram porque estão se preparando, porque já entendem o teu benefício e estão vindo de uma forma positiva, e quantas pessoas vêm, não de uma forma negativa, mas que vêm porque já passaram por um problema e estão com medo de passar de novo. E o seu material precisa também conseguir conversar com essas duas pessoas. E daí, quando a gente fala de competidor, eu tenho uma visão muito particular do mercado, de que o competidor, ele não precisa ser o teu inimigo, pelo contrário, quanto mais gente no mercado estiver vendendo um produto e um serviço que ajude a resolver o mesmo problema, mais esse problema é relevante, porque tem mais gente vendendo produtos, né, soluções, produtos e serviços para aquele problema. E eu acho que a gente pode aprender muito com os nossos competidores. Eu acredito muito num ambiente colaborativo, mesmo e principalmente com os competidores. E uma análise muito legal que a gente pode fazer com os competidores é entender quantos são competidores diretos, quantos são indiretos e quantos são substitutos. O que são competidores diretos? São aqueles que oferecem os mesmos benefícios que você. Então, vou dar um exemplo de creme para rosto feminino. O benefício do creme é que, sei lá, que a pele fique mais hidratada, diminuição de rugas e tal. Mas os produtos, as características desses cremes podem ser bastante diferentes. Então, se 2 empresas vendem o mesmo benefício, mas as características não necessariamente são iguais, esses são competidores diretos. Por quê? Porque a pessoa compra o benefício, não compra a característica. Os competidores indiretos são o contrário. As pessoas vendem um produto similar, mas com benefício percebido diferente. Então, eu vendo um produto que é a mesma coisa, 2 produtos que têm características iguais, mas o benefício de um produto é percebido pelo comprador como um creme de rejuvenescimento. E o benefício do outro produto é percebido pelo comprador como um produto que hidrata mais a pele para qualquer idade e não exatamente para rejuvenescimento. Então, os públicos são diferentes. Esses são competidores indiretos. E os substitutos são produtos e benefícios completamente diferentes, mas que concorrem pela mesma verba do consumidor. Então, o consumidor, quando compra um produto substituto, ele não compra nem o seu produto, nem o do concorrente, porque ele já se decidiu por comprar esse produto substituto, que poderia ser, de repente, uma ida ao dermatologista para fazer um peeling, dentro desse nosso exemplo de cremes. Então, é legal você analisar, quando você analisa os competidores diretos, indiretos e os substitutos, isso também te dá mais clareza de como o seu produto se insere no mercado e, de novo, onde você pode conseguir mais clientes e de que forma conversar com esses clientes. Quando você fizer a sua pesquisa na internet de quem são os seus concorrentes, levando em conta o seu demográfico, né? Para quem você quer vender, se você só consegue vender dentro de um entorno, se você tem uma loja que entrega fisicamente, você está em São Paulo, você precisa começar pelo seu bairro e depois pelos bairros adjacentes, mas você não vai fazer uma pesquisa de competidor no Rio de Janeiro se você não entrega no Rio de Janeiro.
Se você tem uma loja online que entrega no Brasil todo, então daí sim, daí faz sentido você analisar os seus concorrentes Brasil todo. Então pesquise na internet, de novo, tem muita informação na internet, e determine 2 ou 3 competidores no máximo, mas que façam sentido para você, que sejam os competidores, no sentido de que você possa fazer ações. Se você tem uma vendinha pequena, não faz muito sentido, até, assim, tudo varia, né? Cada situação é uma situação. Mas se você tiver uma vendinha pequena dentro de um bairro, talvez não faça muito sentido você olhar como competidor um hipermercado. Talvez você tenha que olhar o que tem no teu entorno, se as pessoas vêm a pé. Agora, lógico, se do lado tem um hipermercado, daí você precisa entender como é que você compete com esse hipermercado, quais são os seus benefícios que te valorizam em relação a esse hipermercado. Mas o propósito aqui é vocês definirem 2 ou 3 competidores e aí analisarem esses itens todos, tamanho, market share, que é a proporção do mercado que cada um tem, crescimento, segmentação, target, posicionamento, quantidade de produtos, preços, promoções existentes, os canais de distribuição, tipos de tecnologia, se vocês têm, e serviços, e daí, fazendo uma escala de 1 a 10, façam uma matriz de comparação, olhando para o que você tem, qual é a importância desses itens para a sua empresa, para a percepção do seu produto, para a percepção que o cliente vai ter do seu produto e para a percepção que o cliente vai ter do competidor. Quando você fizer essa matriz, vai ficar mais fácil de você entender os itens que são mais importantes de você levar em conta. E para isso serve o plano de marketing, porque senão a gente é bombardeado de informação o tempo todo e as nossas percepções mudam. Então, o plano de marketing te ajuda a definir com clareza o que é importante e o que é menos importante e o que não é importante, para você poder focar no que é importante. E aí você mantém esse registro para se lembrar constantemente do que é importante para que isso seja bem comunicado nas suas peças de marketing. E daí vamos falar de novo do seu cliente, né? Quem é o seu cliente, o que é importante para ele e como segmentar o seu público. Uma forma muito legal de fazer isso é através do desenho de personas. Eu trouxe aqui um modelo de desenho de persona que eu uso aqui para Full Sail. Não tem uma regra, mas esse é um modelo que para mim funciona, que é, por exemplo, eu tenho 4 personas que eu trabalho quando eu vou falar de contar sobre produtos da Full Sail. E um desses clientes é o estudante. Então, eu tenho idade, se ele é... Não, como fala status em português, mas se ele é casado, se ele é solteiro, localização, ocupação e um arquétipo, né? Qual é o arquétipo desse persona? Características principais do comportamento dessa persona, próximos objetivos dessa pessoa, para que a gente possa falar diretamente com os objetivos que essa persona está procurando e quais são as expectativas dessa persona. Então, se você criar um slidezinho desse, em que você reflete sobre, quando você olha para os seus clientes, como é que você pode agrupá-los em personas, 3 ou 4 personas devem resolver a sua equação, para que você, quando monte as peças, você saiba exatamente com qual persona você quer falar, quais são os objetivos dessa persona, quais são as expectativas. E aí, essas respostas têm que estar no seu material, na sua peça da sua campanha. O próximo passo, depois que você criou as personas, é rever a jornada, né? O que o cliente faz, de onde ele sai do zero e vira um cliente. Geralmente, a primeira fase é a fase do reconhecimento, em que o cliente percebe que ele tem uma necessidade. Então, quando você for fazer uma campanha de marketing de reconhecimento, você precisa ter ali claramente qual é a necessidade do cliente. Então, se é um creme, essa campanha tem que falar: sua pele está ressecada, está se sentindo envelhecido, tem aqui uma solução para você. Você tem que despertar essa necessidade quando você está falando de uma fase de reconhecimento. Depois que ele passou por essa fase de reconhecimento, daí ele vai para a fase de informação, em que o cliente busca mais referências e informações. Então, ele desperta
para essa necessidade de querer arrumar a pele, né, hidratar, sei lá, melhorar a condição visual da pele. Daí ele fala, bom, vou comprar um creme. Daí ele começa a procurar informação. Ele tem que achar você com informações dos benefícios e aí sim das características do seu produto. E daí ele começa a avaliar, a terceira fase ele começa a avaliar as alternativas. Então, aqui ele toma já a decisão de eu vou comprar algum produto, agora eu vou escolher qual produto é. Então, aí nesse momento ele precisa entender como o seu produto se relaciona com os produtos do competidor. E por último, a fase da compra, em que ele define de quem ele vai comprar. Então, pensar também nas suas personas é um jogo de xadrez, né? Você vai montar a sua campanha pensando, essa campanha é para essa persona nesse momento da jornada do cliente. E aí você vai respondendo essas perguntas todas dentro da peça. Por último, em vários casos, existe a possibilidade para quem vende serviço e produto de renovação. Então, esse momento, o quinto momento do pós-compra, ele é muito importante porque ele comprou o seu produto e agora ele vai comparar o real que ele recebeu com as expectativas que ele tinha. E esse é um momento importante para ele resolver se ele vai dar um feedback bom sobre a sua empresa, se ele vai renovar, se ele vai comprar mais produtos, se ele vai indicar para as pessoas que ele conhece. Isso é uma super ajuda para marketing, o boca a boca e a renovação. Como segmentar? Às vezes a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer abraçar tudo, quer dizer que a gente resolve todos os problemas. E aí, no geral, a gente fica meio que nem pato, né? Que anda, nada e voa, mas não faz nada bem. Então, o que é importante? Que a gente afunilhe a nossa audiência e entenda quem são aquelas pessoas que realmente fazem diferença para o nosso negócio. Quem é realmente o nosso público. Para poder falar especificamente com o nosse público, falar com quem importa. E daí conseguir direcionar, quanto mais afunilado, mais você consegue direcionar os benefícios. E mais se você falar com um grupo específico de pessoas que você monitorou, você consegue ser muito mais assertivo na sua mensagem. Daí a sua peça vai dar mais retorno, sua campanha vai dar mais retorno. E testar os grupos demográficos diferentes, fazer as campanhas, e uma das coisas mais importantes de marketing é você medir resultado e ir ajustando a rota conforme você vai medindo esses resultados. Fazer mais do que está dando resultado e menos do que não está dando resultado. Uma estratégia legal para você pensar em como apresentar os seus produtos é entender o que os seus clientes estão fazendo nesse momento, para falar com eles nesse momento em que eles estão agora, vivendo agora, e a frase, se você puder pensar em frases começando com eu, isso te ajuda a tirar o pé de funcionário e colocar o pé no consumidor. Então, se eu fosse comprar esse produto, por que eu compraria? Então, eu compro um produto com o benefício X porque eu quero conseguir o propósito Y. Essa é a frase que tem que estar nas suas campanhas de marketing para que o cliente possa claramente identificar qual é o benefício de comprar o seu produto. E quando você pensa você como cliente, você fica com a possibilidade de conseguir trazer essa frase, esse statement de uma forma mais clara. E por último, a questão do desejo, né? Os seus materiais de marketing precisam deixar claros quais são os benefícios do seu produto, de novo, não as características. As características são importantes, mas na peça de marketing é muito mais benefício e propósito do que as características em si. A característica em si é muito lá naquela hora que o cliente vai comprar, mas psicologicamente ele já está até definido por comprar o seu produto quando ele chega nessa fase. E esse é um erro muito comum da gente, como a gente sabe o valor das nossas características, né? Como foi difícil chegar naquela matéria-prima ou naquele formato de produção, e como a gente sabe que o nosso produto, no geral, tem sempre, a gente acredita muito no nosso produto, a gente quer vender a característica. E a característica não é o que vende é o benefício. Muito bem, estratégia de alinhamento. Pensar em que benefícios você quer focar mais, qual a performance de cada benefício e lembrar da experiência do cliente. Eu gosto muito do conceito de momentos memoráveis, que é entender quando o cliente
quando o cliente está comprando com a gente, quais são os momentos em que ele entra em contato com a gente e escolher 2 ou 3 que possam virar momentos memoráveis. Então, é o momento que ele está esperando a compra dele ser empacotada, é o momento da entrega, se você vai entregar o seu produto através de um entregador, é a visita à loja, se você tem uma loja física, são as interações pessoais ou as interações digitais. Então, olhar esses momentos e pensar como é que eu posso tornar esses momentos diferentes, únicos e dos quais os clientes vão se lembrar. Eu recentemente fiz uma compra e pedi para entregarem na minha casa, e quando veio a caixa, veio um cartão escrito à mão pelo vendedor que falou comigo pelo WhatsApp, com instruções de como usar o produto, veio um brindezinho e na sequência veio uma mensagem de WhatsApp perguntando se eu tinha recebido, se estava tudo legal, se eu já tinha começado a usar, se eu precisava de mais ajuda. Isso fez com que esse momento fosse um momento memorável, porque eu recebi mais do que aquilo que eu imaginava, não estava imaginando que eu ia receber um brinde, que eu ia receber um cartão. E um cuidado muito primoroso nessa hora da entrega, uma entrega rápida, profissional e com esses mimos a mais que não eram esperados. Então, esse se tornou um momento memorável. Daí, no seu plano de marketing, é importante você pensar nesses momentos memoráveis e quais vão ser os materiais que vocês vão entregar para fazer esse momento, para fazer com que esse momento seja memorável. Aqui uma coisa legal de alinhamento de produto para a gente lembrar que existe valor e existe preço. Se o seu valor percebido for superior ao valor percebido pelos produtos e serviços, né, que o cliente percebe nos produtos e serviços dos seus concorrentes, você tem como cobrar um preço superior. Se o seu valor for equivalente, o seu preço precisa ser equivalente também. Se o seu valor percebido for inferior, o seu preço precisa ser inferior. E isso precisa ficar claro de novo nas suas peças de marketing. Não adianta você ter um valor inferior e querer cobrar um preço superior, porque o cliente não vai comprar. E não adianta você ter um valor superior e cobrar um preço inferior, porque a questão do preço ser menor faz com que os clientes imaginem que o valor é inferior também. Então, isso tem que estar alinhado. Lembrando que custo é o quanto custa para o seu produto ser produzido e distribuído. O preço é quanto o seu cliente vai pagar para ter o seu produto ou serviço. E o valor é aquilo que ele percebe como benefício. Então, todas as outras matrizes que a gente viu, que eu sugeri que vocês façam nos slides anteriores, olhando todas essas matrizes e os dados que vocês conseguirem levantar, nesse momento você deve fazer o alinhamento de preço. Porque não adianta você querer fazer uma campanha de marketing para um produto que está com um preço precificado de forma errônea. Você não vai conseguir, por mais que você se esforce, você não vai conseguir o resultado que você espera conseguir por conta desse desalinhamento de preço. Então, esse é um assunto importante para discutir internamente nas empresas, se o alinhamento de preço está correto, porque senão, por melhor que seja a tua campanha de marketing, você vai ter muita dificuldade de conseguir resultado. E aí, aqui é um pouco daquela técnica, né, do 5W e 2H, que são aqueles 7 itens que é uma metodologia muito simples, muito fácil, mas muito eficaz, que são os 5 Ws, que são who, when, why, né, o quem, porquê, onde, que em inglês começam todos com W, e o 2H, que é how e how much, como e por quanto. Então, quando você for alinhar seu produto, pensa nesse 5W, 2H, e aí você vai pensar em para quem são os seus produtos, quem são seus competidores, seus fornecedores, qual é o valor da sua oferta, por que alguém deveria comprar seu produto, ele vale o preço que você está cobrando. Só o quando é super importante, né? O preço, ninguém compra pelo preço, a não ser que você esteja vendendo uma coisa completamente que seja commodity mesmo, né? Que seja um produto que existe, está vendo em vários lugares, é exatamente o mesmo produto. Está vendendo uma geladeira da Brastemp modelo XYZ que um monte de outras lojas vendem. Você não tem nenhum outro benefício agregado de serviço e tal que você possa marketear em cima. Daí você mostra o preço, porque o teu diferencial vai ser preço.
Agora, quando o teu produto tem outros benefícios, você precisa garantir que a pessoa entendeu quais são os benefícios para então mostrar o preço, porque senão o preço é só um número. E sem saber o benefício, o cliente não sabe com o que comparar. E aí onde, né, que é determinar o ponto de venda em que seu cliente deve, o ponto da venda em que seu cliente deve saber o preço. Se é uma compra por internet, em que momento ele deve ver o preço. E um exercício legal, se vocês, a maioria das pessoas tem uma conta no Instagram e no Face, tem muito anúncio no Instagram e no Face, cliquem nos anúncios e deem uma olhada em como as empresas, onde elas colocam o preço, onde elas colocam um cupom de desconto. Olhem para essas peças com esse olhar de marketing, pensando, questionando por que o preço está aqui e não está ali, por que a promoção está aqui e não está ali. Isso vai te ajudar na hora de montar a sua própria campanha. E, novamente, quando a gente vai falar em tipos, em táticas e tipos de promoção, é muito legal dividir as promoções pensando nessas 5 etapas. Conhecimento básico, em que a peça conta para o cliente que você existe. Uma promoção top of mind, que faz o cliente lembrar o seu nome, quer dizer, ele já sabe que você existe e essa peça vai lembrá-lo. Uma campanha de informação, que é já para aquele momento em que o cliente está pesquisando mais, ele resolve que ele precisa resolver esse problema dele, e aí ele começa a pesquisar. Então, esse tipo de campanha precisa ter informação das suas características. Uma campanha de imagem, que ajuda o cliente a reconhecer a sua imagem. De novo, ele já te conhece, e essas campanhas, elas estão na ordem que elas devem aparecer, né? Você primeiro deve impactar o teu cliente com conhecimento básico, depois com uma campanha top of mind, depois com uma campanha de formação, depois com uma campanha de imagem, e daí uma campanha de comportamento em que você sugere que o cliente visite um site ou clique aqui, né? Essa linha de desenvolvimento de promoção, ela está muito ligada às campanhas digitais de retarget, que são aquelas campanhas que permitem que a gente saiba quem clicou num anúncio nosso e que a gente reimpacte esse cliente com outros anúncios. Então, quando ele clica uma primeira vez, ele vai acessar o material de uma campanha com conhecimento básico. Se a sua empresa faz retarget, aí você consegue identificar quem é esse cliente, a próxima campanha que você vai mostrar para ele é a top of mind. A terceira é a de informação, a quarta é a de imagem, porque aí, psicologicamente, ele vai conhecendo a sua empresa e ele vai se preparando para ficar pronto para clicar no botão. Então, é legal seguir essa linha dentro das possibilidades da sua empresa. Daí, um item super importante é o item do orçamento, do budget. Determinar um orçamento de marketing, as empresas no geral já têm, mas se você for um pequeno empresário, se você mesmo for a sua empresa, determina um orçamento de marketing para você ter o compromisso de gastar, não gastar mais do que aquele valor, mas investir em marketing aquele valor que você determinar. Definir as suas metas, lembrando que todas as metas, elas não podem ser genéricas, né? Eu quero vender mais, não é eu quero vender mais, elas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter um cronograma, tem que ter um prazo. Então, eu quero vender 10% quero ter 10% a mais do faturamento que eu tive no mês passado, ou eu quero converter 5 clientes a mais, eu quero, né? Você tem que ter qual é o seu objetivo em números, de forma que você possa verificar se você atingiu esse objetivo. E daí, tão importante quanto ter um objetivo, é determinar a frequência com que você vai medir os resultados e a frequência com que você vai modificar as suas campanhas para ajustar os resultados. Então, esse compromisso com você mesmo de que eu vou medir resultados a cada semana, e ao final de um mês eu vou rever as campanhas, ou eu vou medir resultados, depende do teu produto e do prazo de conversão, né? Eu vou medir resultados a cada mês e a cada 3 meses eu vou modificar e adaptar as campanhas. Então, ter metas, verificar os resultados e corrigir as campanhas com consistência, né? com uma metodologia de prazo. E por último, estamos falando de tempo, que todas as ações sejam calendarizadas, que você tenha em todas as peças um call to action, que é uma ação que você
qual é o objetivo dessa peça. Com essa peça eu quero que o cliente entre no meu site, eu quero que o cliente clique nesse botão, eu quero que o cliente subscreva para receber a minha newsletter. Qual é a ação que você quer que o cliente tome e que essa ação possa ser medida, porque senão você não consegue medir o seu resultado. E a partir daí você cria um arquivo e visita esse arquivo de acordo com a sua possibilidade, o que fizer sentido para a sua empresa. Pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, trimestralmente, mas você determina e cumpre. Para algumas ações, quando você faz campanhas relâmpago, às vezes você tem que medir a cada hora para ver se está funcionando. Se você vai fazer uma ação de 24 horas, né? Sei lá, um voucher, um cupom de desconto que dura um dia, compre agora. Então você tem que se predispor a medir os resultados daquilo que você está fazendo para ver se está funcionando. Muito bem, então esse foi o conteúdo de como montar o seu plano de marketing. Ele tem essas 7 partes, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sei que é bastante coisa, mas vale a pena fazer, porque ele te dá o norte e te ajuda a se manter nesse norte. Para quem faz essa palestra ao vivo, como eu falei, a gente sempre faz uma brincadeira no Kahoot, e aí tem uma premiação de um voucher da Amazon para quem fica em primeiro lugar. Para você que está assistindo essa versão gravada, não vai ter isso, mas te convido a procurar, como eu falei no comecinho, no nosso site, que é o experienciafullsale.com.br, quais são os próximos eventos que a gente tem a seguir para que você possa assistir presencialmente, para aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas, falar diretamente comigo e participar dessa nossa atividade do Kahoot, não só para concorrer ao prêmio, mas porque é uma atividade de verificação de aprendizagem. Então a gente tem algumas perguntas lá, o pessoal responde, e isso ajuda a gente a revisar todo o conteúdo, a parte mais importante do conteúdo. Quero convidar vocês para me procurarem nas redes sociais. Nesse slide vocês têm os meus handles de Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o meu e-mail, tem o meu telefone. A gente tem um resumo dessa palestra que eu mando para todo mundo que agenda para participar quando a gente marca para fazer isso online, ao vivo. E eu mando esse resumo por e-mail para todo mundo. Se você quiser receber esse resumo, me manda um e-mail nesse endereço colival@fullsale.com, dizendo: Carol, assisti o webinar Como Criar o Seu Plano de Marketing e gostaria de receber o resumo. Eu encaminho o resumo para você poder começar a trabalhar no seu plano de marketing seguindo esse formato que a gente comentou aqui. Quero agradecer muito pela sua atenção, por você ter assistido até o final. Muito obrigada, que tenha sido inspirador e que possa te ajudar na sua empresa. E mais uma vez, todo esse conteúdo foi montado em cima do programa do certificado em Digital Marketing da Full Sail University, que está disponível para ser feito tanto no campus em Orlando como online. Então, se você também tiver interesse em estudar mais oficialmente, né, com a Full Sail University sobre Digital Marketing, também estamos à disposição para poder conversar com você sobre isso. Valeu, muito obrigada, até a próxima.